Livro de Lucas, capítulo 22, o versículo de 35 a 38, vai servir de base para a nossa mensagem nesta manhã. E no decorrer da mensagem, os irmãos vão entender o que eu quero, que Deus quer, passar para nós nesta manhã. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsas, sem alforjes, sem sandálias, faltou porventura alguma coisa? Aí os discípulos, com certeza, nada disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsas, tome-a, como também os alforjes, e o que não tem espada, venda a sua capa e compra uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus: basta. Nós vamos entender essa palavra, que lá no capítulo 10 do livro de Mateus, se os irmãos quiserem seguir, eu vou só comentando. Ali no capítulo 10, nós vamos ver que Jesus faz a escolha dos 12. Além de escolher os 12, os seus nomes. O versículo 1 diz aqui, no capítulo 10 de Mateus: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E aí no versículo 5, Jesus dá instruções para eles. Aí ele fala: a este 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aqui, irmãos, de acordo com os estudos, mostra que foi na terceira viagem para Galileia, Jesus então ele fez essa escolha dos 12. Fez a escolha também dos seus nomes. Mas é mostrado para nós que Jesus dá 2 conselhos para eles. Ainda na instrução dada nesta passagem, ele dá 2 conselhos. Um conselho se aplica em particular à jornada missionária, que seria realizada em seguida. Nós não vamos ler o versículo, mas fala do capítulo 10 de Mateus, de 5 a 15, ali está falando sobre essa jornada missionária. O outro conselho, Jesus fala de natureza mais geral a todos que se envolvem no serviço de Cristo, que se envolvem no serviço dele para a pregação do reino de Deus. De acordo com o desejar de todas as nações, página 352, e também do versículo 16 até o 42 do capítulo 10 ali de Mateus, está dando essas instruções. E aí Jesus falou para eles, mais uma vez repetindo o que ele mencionou: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, de prata e de cobre, alforjes, túnicas e bordão. E aí Jesus realmente falou dessa forma para eles, porque estava chegando a hora deles fazer o trabalho sozinho. Eles realmente tiveram com Jesus, e aí eles viram exatamente todo o trabalho, estavam agora preparados para poder fazer o trabalho missionário. E agora eles tinham que ir sozinhos. E tudo que eles receberam durante a jornada com Jesus, eles receberam de graça. Nós vamos ver algumas razões por que Jesus falou: cobre, ouro, alforjes, túnicas, vocês não levam. E isso exatamente era antes, porque Jesus falou para eles: de graça vocês recebem, de graça dai. Então nós recebemos de graça toda a instrução de Deus. O Espírito Santo tem nos auxiliado, nos dado sabedoria, compreensão exatamente do trabalho que Deus quer que nós fazemos, da nossa missão. Nós recebemos de graça. Agora nós temos que ir e levar de graça para as pessoas. E aí onde que Deus, quando Ele fala provereis,
quer dizer, que eles não deveriam levar. Aqui está falando, de acordo com o grego, buscar para si, adquirir para si, deixar aceitar a hospitalidade que lhe fosse oferecida ao longo dessa viagem. Está lá do verso 10 a 13. Mas não deveria esperar coisa a mais. Eles não deveriam exatamente obter lucro com o ministério. Os irmãos estão entendendo? Porque eles receberam de graça, agora vocês não vão ter lucro. Cobre, que eles não deveriam levar, é o bronze. Cinto é uma faixa que era usada como um manto. Naquela época lá, quando eles colocavam esse cinto como um manto, eles colocavam dinheiro ali. Isso era o costume lá do antigo. Alforjes era um saco de couro, ou conhecido como mochila. Eles realmente levavam ali as suas vestimentas na viagem e levavam também os seus alimentos. Túnica era uma veste interior. Deviam se vestir como os lavradores comuns, entre os quais deveriam trabalhar e ser um como eles. Assim seria o trabalho mais eficaz. Por isso que Jesus falou, não leva nada disso. Sandálias, deveria ir com uma sandália só. Como diz ali, nem sandália, somente aquela que eles estavam usando. Não deveria levar um par extra. É assim que Jesus tinha mandado eles fazerem. O bordão, diz aqui que Mateus ele demonstrou que não era tão necessário, mas eles tinham que estar no meio dos trabalhadores, no meio das pessoas, para levar o evangelho igual, não poderia ser diferenciado. Por quê? Porque é onde Jesus fez aquela pergunta. Faltou alguma coisa? Os irmãos entenderam a pergunta de Jesus? Faltou? Não, porque eles saíram para o trabalho, obedeciam como Jesus mandou, porque Jesus ia prover as hospitalidades, as pessoas iam ajudar. Era assim, porque a popularidade de Jesus estava alta na Galileia. É assim que eles deviam fazer. Mas aí, Jesus ele fala para eles, lá no verso 36, lá de Lucas 22, fala, agora porém, os irmãos estão entendendo a pergunta de Jesus? Agora porém, ele está mostrando que a situação mudou, entendeu? Não era como antes, agora a popularidade de Jesus havia acabado entre os gentios, entre as pessoas. Falou, agora porém, a situação mudou, para que não houvesse suspeita, para que não houvesse inimizade, entendeu? Eles poderiam esperar a hospitalidade, quem dava, aceitava, mas quem não dava, não era para aceitar, não era para discutir. E aí Jesus então havia mencionado para eles, agora vocês vão levar exatamente o necessário, é o cinto, cobre, alforje, as túnicas, leva mais um par de sandália, porque agora as coisas estão diferentes. Quando fala da espada, que eles deveriam comprar a espada, Jesus estava dando uma ilustração. Aqui, na verdade, não foi feita uma explicação do próprio Jesus em relação à espada. Por quê? Jesus não estava exatamente falando para eles terem uma espada para lutar. Porque a Bíblia, ela fala lá em Zacarias, vamos ler lá, Zacarias 4:6. Alguém achar aí? Lê para nós. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Alguém achar, pode ler. Zacarias 4, 6. Pode ler, irmãos? Prosseguiu ele e disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, não é por força e por violência, mas pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Jesus já havia feito uma advertência em relação a Pedro, né, quando Pedro cortou a orelha de Malco, ali no jardim. Ele repreendeu Pedro, não é assim.
Então, nós vamos sair pegar, ó, de vez em quando eu faço uma brincadeira, mas é daquela forma mesmo que está aqui. Às vezes eu pego aquele ferro de fechar, você vai aceitar Jesus ou não? Você entendeu? Mas Jesus falou, não é assim, não é por violência. Na realidade, a espada naquela época, de acordo com o grego aqui, é mostrado que significa faca do açougueiro. Talvez era uma espada, era uma faca. Né? Hoje não é o facão. Não é assim que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir pelo Espírito de Deus. Por isso que nós temos que se humilhar perante a poderosa mão de Deus, para que em momento oportuno Ele pode nos exaltar. De que sentido? Nos concedeu o Espírito Santo, para que nós possamos sair e levar o Evangelho para as pessoas. No entanto, agora é diferente, e Ele faz aquela demonstração, está lá no livro de Mateus. Agora Ele faz uma demonstração: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Irmãos, aqui tem algum significado. É claro que nós não vamos tomar todo o exemplo da serpente, também não vamos tomar todo o exemplo das pombas, mas Deus diz que nós devemos o quê? Ser prudente como elas. Como prudente? Alerta. Nós temos que, quando nós saímos, ao orar cheio do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a ficar alerta, esperto, prudente. Os irmãos entenderam? Simples como a pomba, nós vamos ser ao mesmo tempo inocente, mas com inteligência. Se a pessoa quer brigar, ela briga sozinho, né? Quando não quer, dois não brigam. A pessoa quer brigar com você, não discute a palavra de Deus. Porque geralmente a palavra de Deus diz bem claro, quando você estuda, quem ataca é o forte ou o fraco? É o fraco que ataca, o forte não ataca. Aqui em relação na vida espiritual, meus queridos, é quando nós somos fortes, estamos preparados para ser prudente como a serpente e puros, inocentes como uma pomba. É não brigar. Eu já contei experiência para os irmãos aqui, que pessoas já partiram para cima de mim para brigar. Lá em São Judas, o rapaz foi lá na minha casa, algumas pessoas bateram lá, não tiveram argumento contra a verdade, porque não existe argumento contra a verdade, senão a favor da verdade. E ele realmente falou: o mundo jaz no maligno, você é um capeta, você é o próprio capeta, falando para mim. Falou: se o mundo jaz no maligno, você faz parte do mundo, então você também... Entendeu? Aí saíram nervosos, foi embora, passou uns 20 minutos, bateu no portão lá de novo. Aí o rapaz voltou com raiva, só que ele trouxe um máximo do homem que estava parecendo um Mike Tyson mesmo, um Holyfield, cara grandão, forte. E o rapaz mais franquinho lá, chegou: ó, eu vim falar de novo, você é um capeta. Aí, logicamente, a Bíblia fala bem claro, lá em Provérbios: santo é o que pensa, aquele que fala precipitadamente vem a queda. Naquele momento, às vezes, Deus nos dá sabedoria, que em determinados momentos nós temos que ficar em silêncio, porque Ellen White, ela fala: o silêncio, os irmãos lembram? É ouro, o silêncio é ouro. Naquele momento eu fiquei em silêncio. Talvez você deve estar pensando: lógico, Luiz ficou em silêncio, que ele viu o segurança do homem lá, né? Mas o irmão não pode esquecer que Davi derrubou Golias. Quando Deus está conosco, irmãos, ninguém realmente se atreve a levantar um dedo contra nós. Ali estavam os anjos de Deus comigo. De repente, aquele rapaz forte começou a chamar ele: não, vamos embora, vamos embora. E aí eles saíram e foram embora. Mas de vez em quando eu encontro com eles na rua, a amizade é a mesma. Irmãos, nós temos que... Deus falou assim: eis que vos envio como ovelhas por meio de lobos. Então nós temos que ser prudentes, nós temos que ter sabedoria. E aí ele fala bem claro: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas igrejas. Então nós temos que ter cautela.
Se estamos com o Espírito Santo, quer levar, leva. Isso vai acontecer quando nós realmente saímos para o trabalho de fato. Os irmãos, entendeu? Eles vão nos levar perante os tribunais. Eu já dei o testemunho aqui que pessoas de outras denominações falaram assim, a igreja de vocês não faz nada. Não faz nada. Então nós não precisamos esquentar a cabeça. Mas quando nós começarmos a levar o evangelho, nós vamos incomodar muitas pessoas que estão ensinando por aí. O que é mencionado. Eles vão revoltar contra nós. Irmãos, diz aqui, por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e o filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu tenho um testemunho do irmão, eu já falei para ele, falou, você tem que se entregar ao Espírito Santo, a Deus de maneira mais poderosa. Ele falou que estava falando de Deus, levou a mensagem, dando instruções, e uma pessoa disse para ele, se você não parar com essas instruções, você vai se dar mal. Ameaçou ele. Aí ele falou, mas, o irmão falou assim, mas eu estou falando a verdade. Ele falou, essa ameaça não vai partir de mim não, mas vai partir deles lá. Para de falar. E esse irmãozinho, o que ele fez? Parou de falar. A gente tem que ter sabedoria, irmãos. No momento certo, na hora certa, nós com certeza vamos levar a mensagem para as pessoas. Como os discípulos não estavam entendendo, Jesus disse para eles, eles falaram, Senhor, aqui temos 12 espadas. Jesus falou assim, basta. Por que ele falou isso? Jesus falou assim, eles não entenderam. Jesus estava usando uma forma figurada, mas não tinha uma explicação para essa forma figurada. Quando ele falou, basta, basta, porque vocês não entenderam, vamos mudar de assunto. Jesus estava falando isso para eles, vamos mudar de assunto? Vocês não entenderam mesmo? Vocês não compreenderam? Quando Jesus falou assim para eles, não vão aos gentios. Jesus estava mostrando, irmãos, que, quando eu havia mencionado antes, para não haver preconceito, ele estava querendo trabalhar entre os judeus. Vai para a casa de Israel. Eu pergunto aos irmãos, talvez aquela palavra que o apóstolo Paulo ele fala, será que eu estudei com vocês em vão? Paulo ele fala para os seus estudantes, será que vocês vão ter que tomar leite de novo? Porque a comida sólida é a comida para aqueles que já deixaram leite. Leite é para criança. Paulo está falando bem claro, será que vou ter que ensinar de novo? Mas houve necessidade de Deus falar para o povo de Israel, porque era um cumprimento da profecia de Isaías. Ele falava, as pessoas não ouviam. O povo de Israel não queria saber. No entanto, no ano 34, eles deixaram de ser o povo de Deus, a nação que Deus queria formar. Mas havia necessidade, irmãos, de falar para eles, porque, como eu havia mencionado, a essa altura, a popularidade de Jesus já não era como era antes. Para que pudesse ter a oportunidade de ensinar, de instruir o seu povo, de prepará-los novamente. Vocês também não vão nas cidades samaritanos, porque, na verdade, antes, Deus tinha mandado quem? Os 70 lá, vai ir de 2 em 2, ensina, fala, entra nas cidades samaritanos, fala para eles, mas agora não. Agora não era propício esse momento. Os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar? A igreja, como igreja, nós temos que buscar o preparo. Eu sempre falei, irmãos,
nós temos que ver a parte interna da igreja. Tem que haver reforma e avivamento? Sim. Eis a maior urgência de todas as necessidades, é essa transformação dentro da igreja. Nós temos que ser mais unidos, não é só falando, às vezes a gente fala e não concretiza. Temos que buscar o Espírito Santo para nos ajudar, para a igreja estar preparada para poder levar o Evangelho. Eu me lembro de uma experiência, que um pouquinho de conhecimento que eu tinha, eu achava que eu era o bom. Achava que era o melhor. E aí, uma pessoa da igreja na época providenciou, conversando com uma pessoa, foi na casa dela, ela me chamou, vamos lá para nós conversarmos. E aí eu fui, irmãos, que vexame, que vexame. Eu não ajudei a eles, e nem a mim, nem a ninguém, porque eu achava que eu era o bambambam da situação. E no decorrer agora do tempo de estudando a Bíblia, eu vi que realmente é inútil você sair despreparado e discutir a palavra de Deus. É inútil. Não tem valor nenhum. Por isso que Deus diz, pregai e anunciai o Evangelho, as ovelhas perdidas, prepara elas. Quero finalizar aqui essa mensagem, simples, mas tem um grande valor na nossa vida espiritual. Quando Jesus falou com Simão Pedro, depois chamou ele de Pedro, era o nome que ele deu para ele, ele diz, Pedro, Satanás reclamou para peneirar você. Quantas vezes Deus tem falado conosco que o diabo, Satanás, está querendo nos peneirar também. Mas aquela oração que Jesus fez para Pedro, ela serve para nós. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Irmão, estão entendendo? E aí, se vocês abrirem lá em Mateus 26, deixa eu me ver aqui. Mateus 26, o versículo 34 diz aqui. O verso 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você está preparado, irmãos? O verso 33 diz aqui bem claro, né? Nunca serás tu preso para mim. Estou pronto para ir? Você está pronto para sair? Você está pronto para pregar para o seu vizinho? Está pronto para conversar com as pessoas, para ser prudente como a serpente, manso, puro como as pombas? Nessa ocasião, Jesus chamou o nome de Pedro. E aí essa pergunta vai ficar na nossa mente. Fortalece os teus irmãos, mas você está pronto? Eu sempre falo aqui, irmãos, que Jesus, na Bíblia está escrito que quem sabe das profundezas de Deus? O que a Bíblia fala? Quem sabe das profundezas de Deus? O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Quem sabe do espírito do homem? Quem sabe do espírito do homem? Você mesmo. Já esse espírito é o espírito de conhecimento. Você sabe, e Deus também sabe, mas você sabe aonde você pode melhorar, aonde você tem que realmente dar uma solução, e essa solução ela vem de Deus, onde você pode ajoelhar e pedir, Senhor, perdoa, me ajude, transforme minha vida, para que eu esteja apto para ser um instrumento na mão do Teu Espírito, para
sair, levar o evangelho, falar para as pessoas do plano de Deus. Uma vez eu estava aqui e ouvi uma pessoa dizendo: eu quero ver se a igreja vai estar cheia. Vocês têm que encher a igreja. Irmão, nós só vamos ver essa igreja cheia quando nós permitimos essa transformação. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, agora. Não deixa.